Hoje, bom dia, graça e paz para quem está vendo pela internet, depois pelo YouTube. Essa é mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista de Santo André. A nossa classe é a classe de mulheres e a nossa disciplina desse bimestre é Gerando Caráter Cristão, Conceitos Apostólicos de uma Mulher de Deus. Hoje é a nossa terceira aula. Meninas, eu já estou sem assistente, que é a Tânia. Então, se por acaso alguém tiver alguma dificuldade aí de compartilhamento ou qualquer outra coisa, ou me chama no grupo ou me chama por voz aqui, porque eu não estou vendo vocês. Aula número 3. Hoje nós vamos ver a mulher de Deus e seu papel no lar, mas na perspectiva do apóstolo Paulo. Até semana passada, nós vimos a mulher de Deus e seu papel no lar, mas sob a perspectiva do apóstolo Pedro, baseados na sua carta, 1 Pedro, capítulo 3. Hoje nós vamos falar um pouquinho da mulher romana, sobre o seu contexto, da sua época, como ela agia. Vamos falar também sobre a importância da família cristã. E a gente vai conversar um pouquinho sobre como age um time em ação. E você pode deixar sua Bíblia aberta aí em Colossenses, capítulo 3, versículos 18 a 21. Colossenses 3, 18 a 21. Bom, vamos começar falando sobre a mulher romana. A mulher romana, quando a gente olha para a história da antiguidade, a gente percebe que a mulher romana, embora ela estivesse, como as outras mulheres das outras culturas, sob tutela de algum homem, ou seja, né, a mulher sempre submissa a um homem ou sempre debaixo de uma autoridade masculina, a mulher romana era a única que verdadeiramente podia dizer que ela era emancipada. Está errada essa palavra, tá, gente? Depois eu vou corrigir. Era aquela que era verdadeiramente emancipada diante da sociedade. Então, se você tiver a curiosidade, né, de voltar ali nos tempos, na história, pesquisar, você vai encontrar várias culturas que tinham a mulher como um elemento muito importante da sua sociedade, da sua cultura. Por exemplo, as egípcias eram realmente muito importantes na sua cultura, sempre ligada à religiosidade e sempre tendo a influência ali junto política e socialmente. Mas a mulher romana, um pouquinho depois das egípcias, pouquinho não, bastante tempo depois das egípcias, elas são aquelas que tiveram maior destaque na sua sociedade, no seu tempo, na sua cultura. Um político e escritor romano, Catão, Plutarco Catão, ele disse que os homens romanos são os senhores do mundo, mas são escravos de suas mulheres, principalmente se essas mulheres vinham de classes sociais mais altas que seus maridos, ou que as suas famílias tinham mais recursos financeiros do que as famílias dos seus maridos. Na Roma, não podia haver o divórcio era proibido em Roma. E as mulheres, quando elas tinham mais recursos financeiros do que os homens, elas geriam seus próprios recursos. Isso fazia com que seus homens acabassem se tornando submissos a elas e às suas famílias. Inclusive, né, quando um pouco mais tarde, do tempo de Paulo, ali século II, século III, mais ou menos, por essas mulheres, pela lei romana, não poderem se divorciar, houve um grande surto de envenenamentos no Império Romano. Então, essas mulheres não podendo se divorciar, elas envenenavam seus maridos para que elas pudessem ficar livres da autoridade deles ou livres do casamento. Foi uma época bastante interessante quando a gente pesquisa e vê lá os métodos dos envenenamentos que as mulheres romanas faziam com os seus maridos.
Então, para vocês verem como era uma mulher bastante destemida, principalmente por conta da cultura que eles viviam e dentro da política que elas viviam, que era o Império Romano. As mulheres romanas, elas eram consultadas não só para os interesses da sua família, para as questões do seu casamento, educação dos seus filhos, mas também a mulher era consultada, inclusive, para os interesses do Estado, dependendo do seu status dentro daquela cultura, dentro da sociedade. Nós vemos muitas mulheres, esposas de imperadores, que elas vão ser assim elementos cruciais na história de Roma. E elas também interviam, né, em grandes atos importantes da vida social e política de Roma. A mulher romana, quando ela saía à rua, e isso a gente entende que é tanto para as de classe mais alta como as da plebe, elas sempre tinham uma estola, né, um manto chamado matronalis, que era uma veste severa aí no caso de austera, né, que indicava que ela era digna de respeito a todas as pessoas que passassem na rua por ela. Então, quando ela saía à rua com essa estola, com esse manto, todos abriam passagem para que ela passasse e era terminantemente proibido tocar nela. Então, essa veste que ela usava dava a ela um status de superioridade quando ela saía às ruas. Ela também tinha um grande papel nos cerimoniais religiosos e interessante que são esses cerimoniais religiosos que vão dar início, né, à desmoralização de Roma através dos bacanais e também é o início da desmoralização da família romana, que vai contribuir severamente para a queda do Império Romano mais tarde. Então, elas frequentavam o teatro, o anfiteatro e o circo. A questão do teatro e do anfiteatro, haviam muitas representações lúbricas, chegando mesmo à questão da lascívia que envolvia aquela cultura. E no circo, haviam aquelas demonstrações terríveis dos gladiadores. Então, essas cenas, né, terríveis, sanguinolentas do circo, e mais essas representações de lascívia do teatro romano, exerciam muita ação, muita influência danosa sobre o espírito da mulher romana. Era uma mulher dura, era uma mulher áspera, grave, era uma mulher sem aquelas emoções que a gente diz que são próprias da mulher, né? Aquelas emoções mais ternas, né? Ela não era uma mulher terna, a mulher romana era uma mulher dura. Tanto que, dentro dessa sua austeridade, dessa sua aspereza, ela preferia mais exigir respeito do seu marido do que seu amor e também dar amor ao seu marido. Então, essas mulheres romanas, na sua maioria, elas aceitavam com muita naturalidade que esse seu marido saísse e procurasse prazer fora de casa. E também uma coisa bem interessante é que elas também julgavam, achavam normal, natural, os seus maridos terem relações homoafetivas. Então, muitas vezes as pessoas vão dizer que Paulo era contra a homossexualidade por conta da cultura da época, mas não é verdade. Paulo ele batia de frente com algo que era comum e aceitável na sua época, que era as relações homoafetivas. E essas mulheres abriam, né, a porta para os seus maridos para essas questões, tanto do adultério quanto dessas relações homoafetivas que eles praticavam. E é a partir daí também que a corrupção da família cresce dentro do Império Romano. Aí uma citação do professor João Arruda, ele é professor de Direito Romano, ele diz assim: houve ainda, para aumentar a corrupção de Roma, a influência dos gregos.
As mulheres romanas receberam da Grécia a poesia, a filosofia, o culto das bacanais, os piores cultos gregos e a literatura mais deletéria da parte corrupta de Grécia. O que havia de bom na Grécia não foi aceito pelas romanas. Elas não adotaram os costumes das famílias mais honradas da Grécia, mas aceitaram tudo que vinha de meretrizes, o que vinha dos homens perdidos. Então, quando a gente fala da Grécia, a gente sempre vai lembrar daquela mulher submissa da Grécia. Não sei se vocês lembram, né? Talvez a Darlene vai se lembrar daquela música que tive há uns anos atrás, que fala assim, lembre-se das mulheres de Atenas, né? Eram mulheres submissas, mulheres totalmente dedicadas ao seu marido. Oi? Verdade, verdade. Não é? Totalmente dedicadas aos seus maridos, guerreiros, filhos, né? Da Grécia, de Atenas. Era uma mulher, assim, excepcional. A mulher da Grécia, ela era responsável por todas as áreas da sua casa, né? Ela não dependia tanto de escravas, ela se dedicava ao seu lar. Já as romanas, elas não faziam absolutamente nada a não ser fiar, tecer. O resto tudo era feito por escravos. Ela não tinha nenhum tipo de envolvimento com as tarefas domésticas da sua casa. E ela exigia isso do marido, tanto que quando ela se casava, ela levava só uma roca, simbolizando para esse marido que a partir daquele momento ela só tecia. A única obrigação dela do lar era tecer para a família, tanto as roupas quanto os tapetes, a questão toda de tapeçaria, e também a administração dos escravos. Ela não fazia mais absolutamente nada. Então, a mulher romana era uma mulher emancipada, era uma mulher que tinha muita influência na sua sociedade, na política, ela tinha uma grande também influência sobre o seu marido, dependendo do seu grau, do seu status financeiro. Isso fazia com que essa mulher romana fosse vista de uma maneira diferente pelos escritores da antiguidade. Então, voltando aqui um pouquinho, né, sobre essa questão da corrupção da família romana, Paulo está imerso nessa sociedade. Lembrando que Paulo, ele também está escrevendo para uma igreja que está sob o domínio do Império Romano. Não a igreja, né, mas a cidade está sob o domínio do Império Romano. É uma cidade do Império Romano, Colossos. É também uma cidade muito religiosa, então a gente não pode perder de vista o pano de fundo da carta, que a gente viu lá na primeira aula, que é aquela heresia de Colossos, uma heresia tão diferente, tão sincrética, né, que ganhou o nome, a heresia de Colossos, porque só acontecia ali naquela igreja. E essa heresia, que era uma mistura de religiões de mistério, religiões esqueci, perdi o nome agora, pagãs, misturado com o cristianismo, essa heresia de Colossos, ela vai dar origem ao gnosticismo, que foi muito prejudicial para toda a igreja no final do primeiro século e principalmente durante todo o segundo século e um pouquinho do terceiro século, e até hoje o gnosticismo ele ainda faz parte de muitas heresias que nós temos na atualidade. Então, quando Paulo ele está escrevendo para essa carta, escrevendo para essa igreja, né, direcionando essa carta para Colossos, para uma igreja que ele não conhecia, ele tem em mente a cultura onde essa igreja está, né, imergida, onde ela está ali, focalizada no centro dessa cultura de uma família corrupta,
de uma mulher emancipada, de maridos que são guerreiros, que são ferozes como guerreiros, que têm uma política de domínio, mas que, dependendo das questões de interesses familiares, a mulher é aquela que manda dentro da sua casa, é aquela mulher que luta contra o seu marido. E a gente começa a perceber que quando Paulo escreve essa carta, ele está escrevendo para tratar também da família, porque ele entende que a fé em Jesus Cristo não muda só o indivíduo que se converte, mas essa fé também tem o poder para mudar os lares onde esse indivíduo está. E a gente sabe que é bem isso, né, meninas? Muitas vezes nós fomos as primeiras convertidas da nossa casa. Eu fui a primeira convertida da minha casa. Eu nasci, né, em lar evangélico. Acho que já comentei com vocês que meus avós foram pais também, né, porque eles estavam sempre juntos, foram fundadores de várias igrejas da Assembleia de Deus. Cresci na Assembleia de Deus durante um tempo, vim para cá, para a Igreja Batista Primeira de Santo André, devia ter por volta de uns 6, 7 anos de idade. Cresci até minha adolescência aqui na igreja, mas na adolescência eu me rebelei contra Deus e me afastei da igreja. Fiquei muito tempo longe do Senhor, longe da igreja, e voltei depois, já casada com 2 filhos pequenos, e me reconciliei com Cristo quando meus filhos eram pequenos. Então, na verdade, em relação a essa questão familiar, eu fui a primeira convertida na minha família. Eu me converti antes do Roberto, do Beto, me converti antes da Paulinha, antes do André. E a gente sabe a luta que é ser a primeira convertida do lar. Mas a gente também sabe que a partir do momento que a gente começa a crescer em Cristo, a nossa presença, a presença da mulher convertida, da mulher cristã, ela muda muito, né? A harmonia da sua casa, os relacionamentos mudam. É uma luta, porque a gente está também sendo transformadas. Mas à medida que nós começamos a ser transformadas e começamos a colocar em prática aquilo que nós aprendemos e aquilo que Deus tem transformado em nós, o nosso lar também começa a ser transformado. Eu me lembro que no dia que eu me converti que eu me reconciliei com Cristo, me perdoem, tá? É que hoje eu estou um pouco sonolenta ainda, porque eu fui dormir muito tarde ontem, dei aula em outro lugar ontem, e eu estou muito sonolenta ainda, então me perdoem que eu estou devagar. E eu lembro que quando eu me reconciliei com Cristo, a Paulinha e o André estavam comigo. E quando eu me levantei, né, no apelo, né, dizendo que eu estava me reconciliando com Cristo, os 2 levantaram junto comigo. Achei muito interessante, porque eu falei, nossa, eles estão levantando, será que eles estão entendendo realmente que eles estão se convertendo a Cristo, entregando a vida deles a Cristo? A Paulinha era pré-adolescente, o André ainda era uma criança, e eu, né, comecei a perceber as atitudes deles. Aí a Paula, ela de verdade, né, ela começou a frequentar, na época se chamava UBA, começou a frequentar a UBA, e a partir desse momento ela realmente entendeu que a atitude que ela tinha tomado junto comigo, e realmente foi uma conversão, foi muito interessante isso. E o André, um pouco tempo depois, ele também se converte, e nós todos estamos até hoje, né, assim, nessa jornada com Cristo. Então, a fé, ela não muda só a pessoa, ela vai, através dessa pessoa que foi convertido, o Espírito Santo começa a trabalhar na vida de todos aqueles que estão à sua volta, principalmente no meio do lar, da sua família. Então, quando Paulo abre esses parênteses na carta de Colossos, uma carta que é para instruir sobre como lutar contra uma heresia, Paulo abre esses parênteses aí no capítulo 3 para falar à família, porque ele quer fazer o quê? Ele quer fortalecer essas famílias, porque ele entende que uma igreja que possui famílias fortes
dificilmente vão se deixar influenciar, vão se deixar contaminar por falsos mestres e por falsos ensinos, ok? Então, antes da gente prosseguir, eu gostaria de pedir para a Amanda ler para a gente Colossenses 3, de 18 a 21. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher e não se tratem com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Olha que interessante. Paulo, ele abriu um parênteses dentro, na verdade, esse parênteses tem tudo a ver com o contexto anterior do que ele está escrevendo, mas ele faz questão, né? Nós lemos até o versículo 21, mas se nós lêssemos até o 4:1, a gente vai entender que Paulo está se dirigindo a todos os membros daquela família, daquela cultura, que incluía até mesmo os servos da casa. Então, ele está falando para maridos, para esposas, para filhos e também para os servos daquela casa. Porque ele entendia que a palavra de Deus, que a fé em Cristo Jesus, afetava a todos do ambiente familiar. E Paulo, por escrever dessa maneira, ele está mostrando para nós que provavelmente essas pessoas eram cristãs, não é? Porque ele escrevia exatamente para essas pessoas entenderem como é que viver, como é que é a maneira de viver de forma agradável a Jesus Cristo. Então, ao fazer isso, Paulo ele reforça os fatores que contribuem para um lar que é sólido e que teme a Deus, em contraste com aquelas famílias daquela cultura onde aquela igreja estava, que é a cultura romana, o Império Romano e toda a sua corrupção que já estava incutida dentro dessas famílias, dentro dos seus relacionamentos intrafamiliares. Então, a partir daqui, a gente deixa de falar um pouquinho a respeito da cultura romana e Paulo fala, né, a partir de todas as famílias por onde essa carta chegou, por onde ela foi lida e por onde ela ainda vai ser lida, por onde ainda ela vai encontrar igrejas que precisam ser fortalecidas e também fortalecer as famílias de cada igreja. E Paulo vai começar a fazer isso começando pela mulher, começando pela esposa. É interessante, né? Em vez de ele começar pelo homem, que é o líder da casa, ele vai começar exatamente por onde? Pela mulher. Por quê? Porque ele está falando para mulheres romanas. Ele conhece a mulher romana. Paulo, ele tem uma educação mista. Ele era tanto cidadão romano, porque ele, né, vinha de uma família que tinha esse direito à cidadania romana, e ele também tinha ali a sua educação através da sinagoga de Gamaliel. Ele era um fariseu, ele era do Sinédrio, então ele era alguém muito respeitado também dentro da cultura judaica. Ele conhecia os dois mundos. Então, Paulo ele vai começar exatamente por quem? Pela mulher romana, vai começar falando para a mulher cristã, mas que antes de ser convertida é uma mulher romana. Então, quando ele fala, mulheres sejam submissas aos seus maridos, ele não está dizendo isso para que essa mulher seja escravizada ou ela seja subjugada pelo seu marido. Mas ele está ratificando para essa mulher o papel do líder do esposo e não o status de gênero dele. Não tem nada a ver com ser homem ou com ser mulher, com ser emancipada ou não. Mas Paulo está querendo ratificar para essa mulher romana de que o líder da sua casa é o seu marido e não ela. E que isso é bom porque convém no Senhor. Então, Paulo vai falar, tanto em 1 Coríntios quanto Efésios, que quem é o líder, né, da casa,
quem é o provedor, aquele que sustenta, o sacerdote, é o marido, assim como Deus é o cabeça de Cristo, Cristo cabeça do homem e o homem cabeça da mulher. Então, isso também é aquela questão do estabelecimento dos papéis que nós vimos com Pedro. Então, a mesma questão que Pedro fala, o mesmo princípio que Pedro usa, Paulo também vai usar aqui, aquele princípio da criação, de que Deus dá a primazia ao homem, portanto, dá a liderança a ele, e a mulher é a sua auxiliadora, submissa a ele. Mas submissa no sentido, exatamente o que eu já falei anteriormente, tanto nas aulas passadas como agora, de que não é uma submissão que leve essa mulher a ser oprimida, castigada, abusada pelo seu marido. Na verdade, esse termo submissão, outra curiosidade para nós, é que é uma palavra que vem do vocabulário militar romano, que significa organizar em hierarquia, que é nada mais aglomerar pessoas conforme as suas capacidades. Então, aquele que tem capacidade de liderar, ele é o general. Aquele que tem capacidade de ir para a batalha é o soldado. Aquele que tem capacidades estratégicas é o comandante. Então, é a questão de uma organização hierárquica. Então, como aquele que é o superior, que é o líder, então todos os demais vão sendo submissos às ordens dele. Mas jamais, dentro de um exército, você pode conversar isso com as pessoas ligadas à área militar, se uma pessoa, né, de uma hierarquia superior abusar de alguém que está numa hierarquia inferior, ele passa por disciplina também, né? Ele é chamado a atenção, ele não pode fazer isso, ele não pode abusar, ele não pode pisar, ele não pode abusar da sua autoridade, da sua posição de autoridade. Existem tribunais militares para isso, eles são muito rígidos, bastante rígidos em relação a isso. Então, quando a gente olha para esse contexto de Colossenses, desse contexto da mulher romana, da sua época, é bem interessante a gente lembrar também de Gálatas 3:28, quando o próprio apóstolo Paulo diz que em Cristo não há mais homem nem mulher. Então, é verdade também que a submissão é um sinal de que a esposa ama e pertence a Jesus Cristo. Então, nesse caso, quando ela se submete ao seu marido cristão, ela como cristã se submete ao seu marido cristão ou não cristão, ela entende que ela está se submetendo primeiro a Deus. E se submetendo a Deus, ela está dizendo que ela tanto ama quanto ela pertence a Jesus Cristo. Então, Paulo, a perspectiva de Paulo é a mesma do apóstolo Pedro, que é lá dos princípios da criação. É o mesmo princípio, é o mesmo olhar. Só que a diferença aqui é que Pedro estava falando para uma cultura judaica espalhada no mundo grego, no mundo romano. E Paulo está falando para romanos dentro de uma cultura romana. Então, o que uma mulher hebreia, né, judeu, né, esposa de um judeu, entende de uma maneira, a esposa romana poderia entender de uma forma totalmente diferente, por causa dos seus contextos culturais. Então, talvez, se Pedro usasse uma linguagem diferente para aquelas mulheres judias, as mulheres romanas, elas não entenderiam se fosse um contexto cultural. Mas como Pedro usa uma linguagem focada em princípios, e Pedro também usa uma linguagem focada em princípios, tanto a mulher judia quanto a mulher romana, elas entendem essa questão da submissão, porque essa linguagem, ela não é uma linguagem apoiada em conceitos culturais, mas apoiadas nos princípios da palavra de Deus. Princípios que não mudam, não se alteram e não se contaminam
cultura, seja ela de qual época, seja ela de qual povo. E aí, Paulo, versículo 19, ele vai falar sobre o marido, sobre... Só um instantinho, que tem uma coisa na minha tela aqui que não quer... Tá chovendo? Bom, ele vai falar sobre a questão do marido, de como o marido deve ser dentro de lá, como deve ser a liderança do seu marido. E Paulo ele vai dizer para esse marido que a liderança dele deve ser uma liderança amorosa, que ele não deve causar amargura à sua esposa, não é? É bonito ver Paulo falando assim, não causar amargura na sua esposa, porque ele entende que um coração que tem raiz de amargura é aquele coração que vai se voltar cada vez mais contra o seu marido e que vai ficar cada vez mais deslumbrado pela cultura, pelas coisas da época que essas mulheres estavam vivendo, principalmente quando a gente fala da mulher romana, e nós também, no contexto da nossa época. Quanto mais a gente cria raiz de amargura nos nossos corações, nós que somos esposas, mais as coisas da nossa época nos chamam a atenção. Então, quando Paulo fala em liderança amorosa, ele está dizendo que tanto o marido quanto a esposa devem se sujeitar, serem submissas ao Senhor, e maridos e mulheres um ao outro. Efésios 5:21 vai falar sobre isso, sobre não ter mais... Vamos ler lá Efésios 5:21? É bem interessante essa passagem para a gente entender essa questão de... Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Nós deveríamos grifar esse versículo na nossa Bíblia e deixá-la bem exposta nos nossos locais de convívio dentro de casa, porque é Deus falando através do apóstolo Paulo: sujeitem-se uns aos outros, em Cristo, por temor a Cristo, por amar a Cristo. Então, essa liderança amorosa que Paulo está falando é para que seus maridos protejam as suas esposas, assim como Pedro fala ali em 1 Pedro, e também para que essas esposas se submetam aos seus maridos também, estejam submissas a eles também, mas em amor a Cristo. Porque quando nós entendemos que se nós somos obrigadas a sermos submissas por conta do status de gênero, porque ele é o homem e eu sou a mulher, porque ele é o marido e eu sou a esposa, nós não conseguimos obedecer esse mandamento de submissão, porque é muito difícil isso, porque vai contra o princípio da criação, que Deus diz que homem e mulher são iguais e têm a mesma dignidade perante a Ele. Mas quando nós entendemos que quando nós nos submetemos a Deus por amor a Jesus Cristo, e fazemos isso crendo que Jesus, que Deus, irá nos honrar por conta disso, fica muito mais fácil nós nos submetemos aos nossos maridos, porque entendemos que fazemos isso por amor ao nosso Senhor, e isso vai nos levar a uma verdadeira submissão, e isso vai influenciar também os nossos maridos, quando eles são chamados a nos amar como Cristo amou a igreja. Então, a palavra amor nessa passagem do versículo 19 de Colossenses 3 é a mesma palavra que é usada por Jesus ali para falar com Pedro: apacente as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Aí o terceiro é o amor ágape. Pedro, tu me amas? Então, ele está dizendo ali que é um amor incondicional. Você me ama incondicionalmente? Então, pastorei as minhas ovelhas. É o amor ágape, o amor incondicional que Cristo tem pela igreja e que envolve, sacrifício e serviço. É esse amor que Paulo está dizendo que os maridos têm que ter por suas esposas.
Maridos, amem as suas esposas, assim como Cristo amou a igreja, ele fala em Efésios. E em Colossenses ele fala, tenham uma liderança amorosa, não causem amargura nas suas esposas. Então, quando ele fala, Paulo fala, deixa claro para o marido amar a esposa, não é? Como Cristo amou a igreja, está lembrando para aquelas mulheres que elas precisam ser amadas da mesma forma que Cristo ama a sua igreja. E de que forma é essa? Ao ponto de se sacrificar, como Cristo morreu voluntariamente pela igreja. E os maridos, eles estão sendo lembrados disso. Então, nessa cultura e dentro desse contexto da mulher romana, isso é algo bastante grave para aquela época. E talvez seja muito grave para a nossa época também. Porque hoje em dia nós vemos mulheres emancipadas a tal ponto de que há uma troca de papéis dentro das suas casas que influenciam não só o relacionamento delas com seus maridos, mas também com toda a conduta dos seus filhos e o futuro dos seus filhos, até mesmo na questão da sexualidade deles. Então, nessa relação de sacrifício e de submissão, o amor do marido pela esposa pode ser visto em seu sacrifício por ela, enquanto o amor da esposa pelo marido pode ser visto em sua submissão. Então, onde há sacrifício e submissão, em um ambiente de amor, existe um lar feliz. E essa é a mensagem que Paulo está passando para a igreja de Colossos e para nós também. Já a questão dos filhos, os filhos devem obedecer os pais em tudo, mas até aquele ponto em que agrada a Cristo, ou que não desagrada a Cristo. Então, nós somos chamados a obedecer às leis, até o ponto de que aquelas leis sejam favoráveis a Cristo, sejam favoráveis à palavra de Deus. A partir do momento que qualquer lei, qualquer mandamento, qualquer instrução for contra a palavra de Deus, nós estamos desobrigadas a obedecer essa lei e obedecer em primeiro lugar a lei de Deus, porque a lei de Deus é superior à lei dos homens. E Paulo está usando esse princípio na educação dos filhos. Filhos, eduquem os seus filhos, amem os seus filhos. Filhos, vocês devem obedecer aos seus pais. Mas pais, vocês não podem irritar os seus filhos ao ponto deles desanimarem da fé. A palavra paz, aí nessa passagem de Colossenses 3, 21, ela se refere tanto aos pais quanto às mães, indicando que existe uma responsabilidade mútua em forma de ordem, não é assim um conselho. Paulo não está dizendo assim, olha, pai, mãe, seria bom se vocês não irritassem seus filhos. Não, Paulo está sendo categórico, ele está sendo incisivo, ele está fazendo isso em forma de ordem, de mandamento. Pais, não irritem os seus filhos. E irritar aí nesse contexto é dentro daquelas questões onde os filhos recebem ordens desnecessárias, que não são concisas, que não têm fundamento, ou então que eles sofrem um abuso da autoridade dos seus pais, os pais abusam da sua autoridade sobre a sua questão de responsabilidade sobre eles, e também, ou vivem de uma forma cristã hipócrita. Os seus filhos veem essa hipocrisia nos seus pais, eles sentem esse abuso vindo dos seus pais, do abuso de autoridade, eles não entendem essas ordens desnecessárias, eles não entendem essas ordens sem nexo, sem sentido, e por isso eles se sentem desanimados. E esse desânimo, o significado dele aí é abandonar a fé. Eles se desanimam com a fé cristã e abandonam a fé cristã dos seus pais. Ou muitas vezes eles não se convertem, dependendo de quando esses pais se converteram. Eles não têm interesse, eles abandonam a fé cristã, abandonam a Cristo. E isso torna os pais, diante de Deus, e nesse caso específico, responsável pelos desvios dos filhos, os desvios da fé.
A gente também, eu coloquei, deixei bem claro que é neste caso, porque mesmo às vezes quando as nossas famílias, o pai, a mãe, a esposa e o marido, são homens fiéis a Deus, obedientes aos mandamentos, a esposa realmente ela é dedicada ao seu lar, submissa ao seu marido, o seu marido a ama de verdade, né? Tem todo aquela harmonia conjugal e infelizmente tem ali um filho que se desvia da fé ou ele é rebelde. Não é nesse caso que nós estamos falando que os pais são responsáveis por esse desvio, mesmo porque todos nós somos responsáveis pelas escolhas que nós fazemos. E nós somos livres, Deus nos fez seres livres para fazer essas escolhas. Então, cada um é responsável pelas suas escolhas. Então, quando eu digo aqui que os pais são responsáveis pelo desvio da fé dos seus filhos, é especificamente nesse caso, quando os filhos se sentem desanimados porque eles foram irritados por causa do mau procedimento dos seus pais diante da fé cristã, diante daquilo que eles são chamados a ser e não são, não praticam, não demonstram isso dentro dos seus lares para com os seus filhos, ok? Isso nos leva à questão da prática. O lar ele deve ser um lugar mais feliz e mais agradável do mundo, principalmente se esse lar estiver firmado nos princípios cristãos, estiverem firmados na rocha, que é Jesus Cristo. A gente sabe que não é uma tarefa fácil, né? Mesmo as solteiras, elas vendo o ambiente familiar onde elas estão inseridas, na história dos seus pais, dos seus avós, até mesmo as que não são casadas, elas entendem que isso não é uma tarefa fácil. Ter um lar harmonioso, onde os papéis são cumpridos, onde o marido cumpre seu papel de líder, sacerdote, provedor, protetor da sua esposa, dos seus filhos, a esposa como aquela auxiliadora idônea, a Ézer do seu lar, não é? A mulher submissa, verdadeiramente submissa, porque ama o Senhor. Os filhos obedientes e que vivem debaixo da mesma fé dos seus pais, não é fácil criar um ambiente assim, dá trabalho. Mas Deus nunca disse que nós teríamos as coisas fáceis. Deus nunca falou que ao nos convertermos, nós mulheres viveríamos num mundo cor-de-rosa, cheio de coisas maravilhosas, né? Seria árduo, nesse mundo tereis aflições. Isso não só em relação à nossa fé, mas também em relação ao nosso dia a dia, no labutar do nosso lar, no serviço, no emprego, nós que trabalhamos fora. Mas o lar é a célula da sociedade. O lar é o princípio moral que rege toda uma sociedade. Lares corruptos geram destruição. A gente viu no começo da nossa aula que por conta da corrupção da sociedade romana, principalmente em relação à corrupção incutida dentro das famílias, que isso era algo comum no Império Romano, foi uma das causas, né, da queda de um império inteiro. Para vocês terem noção de como é importante o estabelecimento de famílias saudáveis dentro da sociedade. E não existe, as pessoas fora do cristianismo podem falar o que elas quiserem, mas não existe princípios mais nobres e mais importantes do que os bíblicos, do que os cristãos, porque eles estão fortalecidos verdadeiramente na palavra de Deus e na vontade de Deus. Então, aí o segredo para viver essa harmonia, essa busca da harmonia, é saber se cada um está disposto a cumprir o seu papel dentro desse time chamado família. O homem está disposto a exercer o seu papel de líder, provedor, sustentador e protetor da sua esposa, dos seus filhos,
como Cristo é líder da igreja e como Cristo amou a igreja e como Cristo se sacrificou pela igreja? Esse marido está disposto a fazer isso? A mulher está disposta a ser verdadeiramente a auxiliar idônea do seu marido, cumprindo com os papéis, com os deveres de uma mulher cristã, como a Bíblia diz, independente da cultura, da época que ela vive, das influências culturais que são impostas a ela no mundo fora da igreja? Os filhos estão realmente dispostos a obedecerem seus pais em tudo, até o ponto, né, de se converterem verdadeiramente ao Senhor Jesus Cristo, mas sabendo que essa obediência é uma obediência para o bem e não para o mal. Eles têm voz, se os seus pais abusarem contra eles. Dentro do cristianismo, eles têm voz para chamar a atenção para que esses pais sejam disciplinados. Estamos todos dispostos a ser um time chamado família cristã para ganhar esse jogo, né? Chamado cultura, chamado viver nesse tempo, sermos peregrinos, seja lá qual for o nome que a gente dá para a vida cristã, né? Quando a gente conversa aí nas nossas rodas de amigas, rodas familiares, o segredo é esse, a disposição e também a questão de estamos envolvidos verdadeiramente com a palavra de Deus. Ok? Bom, encerrei aqui nosso compartilhamento e agora eu quero fazer um bate-bola aqui com vocês a respeito dessas questões que a gente viu, tanto de Paulo quanto de Pedro. Quais são as diferenças que vocês podem notar em relação à palavra de Pedro e à palavra de Paulo em relação ao papel da mulher na família, no lar? Eu acho que a primeira diferença que eu noto é a diferença de público, porque Pedro me parece estar escrevendo mais para cristãos que têm uma ascendência judaica, enquanto que Paulo escreve para cristãos que têm uma ascendência mais romana ou até mesmo grega. E a segunda diferença que eu noto é que talvez até por isso Pedro é um pouco mais incisivo em qual é o papel que ele constrói para a mulher, é um pouco mais separado. Enquanto que Paulo ele faz uma construção um pouco mais detalhada para chegar no ponto de que mulheres precisam ser submissas. De qualquer forma, mesmo com diferenças de forma de falar isso, o conteúdo é o mesmo. Mulheres devem ser submissas e homens devem exercer a função de liderança, não de uma maneira ofensiva, mas de uma forma que seja bastante similar à forma como Cristo executou esse papel tão importante na igreja como um todo. Sim. A grande diferença aí deles é o público para quem eles estão escrevendo mesmo. E Paulo, ele está olhando para uma cultura corrompida, não é? Que tem princípios pagãos muito, né? Presentes nessa cultura, são bastante fortes. E Pedro está escrevendo para judeus, mesmo que sejam judeus de origem que estejam inseridos também na cultura romana, mas são judeus, né? Eles têm princípios diferentes dos pagãos. Muito bom. O que mais? O que vocês acham de Pedro falando para as mulheres e Paulo falando para as mulheres romanas? O que vocês acham que Paulo tinha em mente, o que Pedro tinha em mente, ao falar para elas sobre a questão da submissão? Além do que a gente já falou, que é a questão de firmar os papéis, estabelecer os papéis. Nancy, eu acho assim que eu ia falar agora mais ou menos isso.
Pedro, ele via eles falavam sobre submissão, mas eu acho que Paulo, ele foi muito perspicaz no sentido de que ele viu que a mulher era de muita importância e ela poderia modificar um todo de uma família, né? Então, tanto que você falou aí, que ele primeiro ele fala com as mulheres, então ele vê a responsabilidade que a mulher tinha naquele meio, entendeu? No meio familiar, que ela poderia, com a própria submissão, a forma que ela tratava, a forma como ela tratava o marido, ela poderia conquistá-lo, né, de uma forma para ele ser um líder dentro da casa, os filhos também, entendeu? Colocar os filhos na mesma direção dos dois e tudo mais. Eu acho que a grande diferença é que Paulo foi muito perspicaz com relação à mulher, né? Ele viu que a mulher tinha uma grande importância dentro da família, tanto que, como você falou, ele fala primeiro com as mulheres, depois com os homens. E ele não tem nada de machista, né? Paulo não tem nada de machista, né? Verdade. Ele está ali preocupado exatamente com que a mulher seja liderada com amor pelo seu marido. Uma coisa bem interessante entre Paulo e Pedro, quando a gente fala sobre liderança, se a gente voltar um pouquinho lá em Pedro, que a gente não tem tempo de ler de novo tudo. Mas se vocês voltarem depois lá em 1 Pedro, vocês vão ver que Pedro, ele está pedindo para que seus maridos tenham uma liderança honrosa em relação às suas mulheres. Por quê? Porque as mulheres judias, elas eram subjugadas pela sua cultura. Era aquela mulher que não tinha valor para a sua cultura. Lembra que eu falei, quando a gente falou sobre a mulher judia, sobre a mulher na história bíblica? Era aquela mulher, principalmente no primeiro século da igreja cristã, que você não podia nem chegar perto dela, que se você chegasse perto dela, você corria o risco de ser contaminado pela maldade dela. Era uma mulher que não tinha destaque nenhum social. Era aquela mulher, a situação dela, era aquela que era comparada com um cachorro, dependendo da forma como ela se apresentava ali diante da sociedade. Se ela tivesse algum tipo de doença ligada à lepra, por exemplo, ela tinha que sair e gritar, né? Imunda, impura, né? Os homens também, mas as mulheres, ela tinha a questão da menstruação. Durante o seu estado, né, de menstruação, era aquela mulher considerada impura, que ninguém podia tocar, ela não podia sair de casa. A posição da mulher judaica nessa época, na época de Paulo, de Pedro, era muito delicada, ela era muito subjugada, ela era desprezada. Já Paulo está falando para uma mulher totalmente diferente, a mulher romana, o status dela é totalmente diferente da mulher judia. Vocês perceberam hoje? Como eu trouxe esse contraste da mulher romana e a mulher... Mas o que é legal é que tanto o apóstolo Pedro quanto o apóstolo Paulo, ele está falando para duas culturas diferentes, ambos estão falando para culturas diferentes, mas usando os mesmos princípios. Isso prova para nós que os princípios bíblicos são independentes da cultura. Os princípios bíblicos, eles são bons, perfeitos e verdadeiros para qualquer cultura. Não é? Pedro usou o mesmo princípio da criação para dizer que a mulher, como a Jane, como a Lourdes falou, não é? Mesmo princípio de dignidade, de valor, e Paulo também está falando a mesma coisa para as mulheres e para os homens romanos. Desculpa. A mulher é digna diante de Deus, tem a mesma dignidade do homem. Meus amigos então, me chamam de Jânia mesmo. É a mesma. Oi, Lourdes. Meus amigos me chamam de Jânia mesmo. Não é que está escrito Jânio na tela, né? E como eu sou muito visual, eu vou primeiro na letra. O interessante também
é notar, quando a gente fala de diferença de perspectiva entre Paulo e Pedro, é essa questão da liderança amorosa e liderança honrosa. Pedro, ele vai ser mais focado nessa questão do homem, né? Não judiar, não maltratar a sua esposa por conta da sua dignidade, da criação, dentro das leis, dentro da Torá, dentro do Pentateuco, não é? Já Pedro, ele vai falar de uma liderança amorosa, porque ele vai focar no relacionamento de Cristo com a sua igreja. Vocês podem notar essa diferença. Pedro vai falar mais focado na lei e Paulo vai falar mais focado na graça de Cristo, no amor de Cristo por sua igreja. Então, uma liderança amorosa, Pedro vai, Paulo vai orientar os maridos nessa questão e Pedro vai orientá-los na questão da liderança honrosa. Então, se a gente fosse juntar tanto a perspectiva do apóstolo Paulo quanto a perspectiva do apóstolo Pedro, a gente vai dizer que aí uma completa a outra, e aí os nossos maridos aprendem que eles devem ser líderes, tanto que honram quanto amam a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja, e Cristo honra a sua igreja também. Mas aí eu vou continuar fazendo uma pergunta aqui, e quanto nós, mulheres, o que nós aprendemos dessa questão da submissão? Tudo bem, Nenê? E nós, o que nós aprendemos dessa lição de submissão, tanto na perspectiva de Paulo quanto na de Pedro? Que nós, como mulheres cristãs, independente da nossa cultura, independente do que a gente... da forma que a gente até foi criada, né? E do que a nossa sociedade diz, que nem a gente viu 2 pontos tão diferentes de Pedro e de Paulo, mas que independente disso, a gente tem que ficar com a Bíblia, né? Então, a Bíblia diz que nós temos que ser submissas ao nosso marido, temos que ter o nosso papel na sociedade. Eu fico imaginando as mulheres romanas, porque assim, Deus não criou a mulher desse jeito. Então eu imagino como a cabeça delas devia realmente, elas deviam ser muito amargas, né? Elas deviam ser duras por causa de tanta amargura, porque Deus não criou a mulher para ser desse jeito. A gente vê que hoje, quando uma casa que é disfuncional, que os valores são invertidos, a mulher dificilmente é satisfeita. Ela pode se enganar por um período, por conta de carreira, por conta disso, por conta disso, mas tá fora, né? Tá fora. E então eu fico imaginando como devia ser difícil para elas, né? Coitadas até, né? Assim, ai, que errada que elas eram. Mas, assim, a primeira coisa, ai, como elas eram erradas, que ridículo, né? Mas assim, por outro lado, elas deviam ser umas coitadas, né, Nancy? Sei lá. Coitadas. Eu penso que não havia contentamento, existia uma falsa alegria, né? Como nós chegamos quando nós somos, quando a gente está numa fase sem Cristo, vamos dizer assim, a gente tem umas alegrias que são, Paulo mesmo me falar aí, né? Que são alegrias enganosas, que a verdadeira alegria, o verdadeiro contentamento está dentro da fé cristã, porque nós entendemos que a gente consegue compreender os princípios, né, Amanda? E encontrar o verdadeiro contentamento, mesmo quando as circunstâncias elas são adversas às questões que nós estamos querendo alcançar ou aquilo que nós queremos viver. E exatamente isso. Pegando tanto esse princípio de Paulo, essa perspectiva de Paulo, essa perspectiva de Pedro, essas duas mulheres tão diferentes, a mulher judia e a mulher romana, e compreendendo que os princípios da palavra de Deus são mais importantes e são verdadeiramente os certos, a gente, como a Amanda falou, a gente tem que abrir mão dos conceitos culturais e ficar com os princípios da palavra de Deus, porque são esses princípios
é que podem, de verdade, nos ajudar a construir esse time chamado família cristã, onde todos estão dispostos a cumprir os seus papéis, para que essa família seja realmente forte, suficiente para influenciar o bom andamento da sociedade onde ela está inserida. E uma igreja que possui famílias fortes, saudáveis, é uma igreja que com certeza vai influenciar a sociedade onde ela está inserida. Então, Primeira Igreja Batista de Santo André, quanto mais famílias saudáveis tiver, mais influência a nossa igreja tem dentro de Santo André, aqui no nosso meio, para não só converter, né? Não só para levar mais pessoas a Cristo, mas também para ser útil para a sociedade, como eu creio como a nossa igreja tem sido, né? Se a gente olhar para a nossa igreja de uma forma holística, não só olhar os nossos ministérios, mas olhar a nossa igreja como um todo, como o corpo de Cristo, a gente vai ver como a nossa igreja ela tem sido importante para Santo André, como ela tem sido uma influência muito boa para a nossa comunidade aqui na nossa cidade. E isso é muito legal. Eu me sinto muito feliz em saber que eu pertenço a uma igreja assim, porque tem famílias saudáveis. Não significa que tem famílias que não tenham problemas. Pelo contrário, né, Lourdes? Rosângela, Darlene, Amanda, Fabiana, Luciana, Berenice, Sueli, Selma, Letícia, acho que menos a Taluane, acho que nem ela está aqui com a gente. Ah, está aqui ainda com a gente. Né? E a Gabriela, que é solteira, vão entender que as nossas famílias, vira e mexe, tem aqueles quebra-pau, né? Aquelas coisas assim, né? Não vou nem falar o termo porque é feio, né? Mas aí o que acontece depois? Perdoai-vos uns aos outros como Cristo perdoou, não é? Consolai uns aos outros como o Espírito Santo tem consolado. Suportai-vos uns aos outros, não é? Levem as cargas uns dos outros. Esposa, seja submissa, seja mansa, tranquila, né? Tem um espírito aí de ser realmente auxiliadora. Marido, ame sua esposa como Cristo amou a igreja. Nós somos chamados de volta para a verdade. E assim a gente vai andando dia a dia, um dia de cada vez, até o dia que nós chegarmos em Cristo Jesus, lá na glória, diante dele, e apresentar os frutos da nossa peregrinação aqui nesse mundo. Certo, gente? Mais alguma consideração? Nancy, Oi. posso falar rapidinho? Pode? Ah, tá. Então, eu estava escutando um podcast essa semana, né, cristão, e aí a moça falava assim, que nós não temos que ficar perguntando por que a gente passa por isso, por que a minha família passa por isso, mas sim para quê? Qual é o propósito disso? Não querer saber por que Deus me colocou nessa situação, mas o para quê como aquele negócio, qual é a finalidade? Então, para de procurar explicação e sim procure a finalidade. Para que fim que eu sirvo a isso, né? E ouvindo você falar, né, que cada família tem a sua imperfeição, né? Toda família tem o lado tenso, né? O lado do conflito. E esse lado só existe porque dentro de casa, é só dentro de casa que você reconhece os perrengues do seu marido, do seu filho, e o seu filho conhece os seus perrengues, os perrengues do pai dele, vice-versa. Então, acho que me gravou muito esse negócio, né? Não querer perguntar o porquê, mas sim o para quê, qual é a finalidade disso. Então, qual é a finalidade que eu e minha família a gente tem que passar para isso? Qual é o propósito de Deus nisso? Entendeu? Só isso mesmo. Muita coisa mudaria no nosso dia a dia, não só em relação à família, se nós parássemos de perguntar o porquê e começássemos a perguntar para Deus, para quê? Senhor Deus, qual o objetivo? Ou então, o que o Senhor quer que eu aprenda com isso? Senhor, sou eu que tenho que mudar? É em mim?
é a partir de mim, não é? Porque isso a gente fala muito dentro da família, porque a gente sempre, como nós somos pecadores, a gente sempre vê primeiro o pecado para depois ver a parte boa da pessoa. Então, a gente sempre dá aquela, né, aquele complexo de Adão. Foi a mulher que tu me destes. Ah, é o marido que o Senhor me deu, é o meu filho, é minha cunhada, é minha sogra, é meu sogro, nunca sou eu, né? Aí, de repente, chega alguém e fala assim, ó, se aponta um dedo para a pessoa, mas tem 4 apontando para você de volta, né? Então, assim, é bastante complicada essa questão. E Então, dentro muita de coisa casa, mudaria. Oi? e dentro de casa nós somos nós mesmos, né? Porque lá fora a gente pode ser aquela coisa assim, ai, muito bem e tal, mas dentro de casa, se a gente está mal-humorado, a gente é mal-humorado, né? A gente é o original, não é verdade? A gente não consegue ser aquela pessoa mais culta, né? Então, se tiver brava, você vai ficar brava. Se você tiver alegre, você vai ficar alegre, entendeu? Então, por isso que é isso mesmo, a gente tem que saber por que que eu estou passando por isso, né? Será que eu tenho que ser mais mansa na hora de falar? Será que eu tenho que ser mais alegre, né? Eu tenho que ser mais perdoadora? Eu tenho que ser... Tudo a gente tem que perguntar para Deus, né? Em todos os sentidos. É isso mesmo. Quando a gente fala, né, vai dar curso para casal, né, a Lourdes vai saber disso, a gente sempre fala assim, né, a gente só conhece a pessoa com quem a gente casou depois que a gente começa a acordar todos os dias com aquela pessoa, todos os dias, né, e quando eu vou falar para noivos, ou quando eu vou, de repente, em algum aconselhamento para recém-casados, eu falo assim, você olha para o seu lado, a pessoa olha assim, o que você está vendo? A pessoa olha assim com uma cara de, o que essa louca está perguntando? Não estou vendo nada aqui do meu lado, né? Não tem nada aqui, né? Tem um objeto do seu lado. Aí a pessoa fala, aí eu falo, não, tem um objeto bastante pesado aí do seu lado. Aí eu continuo questionando, né, a pessoa e falo assim para ela, olha, quando você casou, ou se você está prestes a casar com ela, aí do lado dela tem uma mala, e uma mala bem pesada. É uma mala daquela jumbo que a gente carrega, quando a gente vai viajar por bastante tempo, e dentro dessa mala está cheia de roupa emocional. São roupas emocionais. E a partir do momento que ela entrar, que você casar com ela, ou que você agora já está casado com ela está começando a tirar algumas roupas emocionais que antes ela não usava na sua presença. Quando ela ia na sua casa para namorar com você, no caso do marido, ele pegava a melhor camisa, a melhor calça, usava o melhor perfume, ia todo bonitinho, penteadinho. Agora, depois que casou, sabe o que ele pega? Ele pega aquela camiseta surrada que ele adora viver dentro de casa, aquela bermuda que já está até puída na barra, de tanto que foi lavada, mas ele ama. Aquele cobertor que ele trouxe da casa da mãe, porque ele gosta do cheiro daquele cobertor. E com roupa emocional é a mesma coisa. Quando ele era solteiro, só seu namorado, ele só exibia as roupas emocionais que ele ou ela gostava, ou que era bom para a sua aparência. Agora, depois que casou, ele começa a usar, a tirar da mala as suas roupas emocionais. E isso gera um grande conflito, principalmente no início do casamento. É o que você falou mesmo, dentro de casa, né? O que a Gabriela, acho que foi a Gabriela, não sei se você que falou, que em casa nós somos realmente o que nós somos. Nunca somos na igreja o que nós somos em casa, né? Nunca somos no trabalho aquilo que nós somos verdadeiramente em casa. Então, a casa é o princípio de tudo, porque é em casa que nós somos realmente quem nós somos. Vamos encerrar, então? Já 9h20. Tem gente aí que vai para o culto, eu já estou aqui, tá bom? Posso falar rapidinho?
Oi? Posso falar rapidinho? Fala. Vemos a família imperfeita, né? Pessoas imperfeitas. Mas quando a gente olha para a palavra, a cura, teve cura lá com Paulo na igreja de Colossenses, teve cura também com Pedro. Então, o nosso Deus e a palavra dele, ele ainda restaura. Há poder na palavra, a cura para a família, a esperança. Isso, o Evangelho, uau, está aí para curar. Louvado seja Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus por isso. É por isso que a gente fala, né? Se nós focarmos nos princípios, a gente pode ter certeza de que Deus vai nos honrar, com certeza. Pode ser de uma forma que a gente não entenda a princípio, mas lá na frente a gente vai compreender todo o agir de Deus. Se a gente manter essa verdade no nosso coração, de que o Evangelho é a cura das nossas almas, é a cura para a nossa vida. Foi ontem, é hoje e vai continuar sendo até, né, Jesus voltar e nos levar para casa de volta do Pai. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por esta manhã. Senhor Deus, obrigada porque o Senhor nos ensinou mais uma vez que os princípios da Tua palavra são imutáveis, Senhor Deus, são verdadeiros, são absolutamente bons, perfeitos, agradáveis, assim como o Senhor é imutável, o Senhor é perfeito, o Senhor é a verdade em pessoa, o amor, Senhor Deus. Por isso nós te agradecemos pelo teu ensinamento do teu Santo Espírito para nós, Pai. Toma as nossas vidas, Senhor Deus, nas tuas mãos neste domingo. Nos acompanha ainda em tudo que temos que fazer. Senhor Deus, nós que vamos para o culto agora, que nós possamos sermos alimentadas pelo Senhor e que nós possamos também nos derramar na tua presença, te adorar como só o Senhor é digno de ser adorado, Pai. Toma as minhas irmãs nas tuas mãos, a semana de cada uma delas, abençoa cada uma delas, Senhor Deus, entra com providência, Pai, em tudo aquilo, Senhor Deus, que elas necessitam. E nós te agradecemos imensamente e oramos no nome de Jesus. Amém.